Bom, começando então, para quem não me conhece, quer dizer, na verdade o curso é do bacharelado em Zoom, então os alunos do bacharelado me conhecem, mas como eu tenho convidados, deixa eu me apresentar. Meu nome é Paulo César de Paiva, eu sou professor do Departamento de Zoologia da UFRJ, minha formação é em oceanografia, tá? Eu uso R já há uns 15 anos, 12 anos talvez, mas eu não sou um especialista em R, mas eu, atendendo a pedidos dos colegas e dos alunos, eu resolvi dar esse, eu já dou curso de R algumas vezes, assim, estatístico usando R, então eu resolvi dar esse curso aqui, oferecer esse curso online para ajudar o pessoal de forma absolutamente informal. E então vocês estão sendo cobaias aqui. Eu já dei esse curso presencial, mas uma coisa é presencial, outra coisa é a distância. Eu sempre falo, quando eu falo desse curso de R, sempre não, eu me lembro de uma cena que uma vez eu estava andando na rua, uns turistas que eu não conseguia se comunicar, perguntando se eu falava inglês. Eu falava, mais ou menos, dá para falar, não falo fluentemente, mas dá para conversar. Aí eles queriam subir para o Corcovado, aí ele queria saber também, aí eles queriam saber como é que subir para o Corcovado. Então, sempre falo assim, eu não sou um expert em trilha para o Corcovado, nem sou um expert em inglês, mas a minha função ali era usar a linguagem que eu tinha acessível para explicar para os turistas como chegar no Corcovado. Então é mais ou menos a mesma coisa. O R é uma língua que a gente está praticamente... É um caminho... o objetivo desse curso não é ensinar estatística, quer dizer, tem coisas de estatística, mas também aprender R. Como ele é um pacote estatístico, sem saber estatística é meio complicado. Então a gente a gente tenta fazer uma coisa meio intermediária, tá? Essa primeira aula, por exemplo, a estatística vai entrar bem no finalzinho, se entrar, talvez entre só nas outras aulas. Existem duas formas de aprender R, e aí eu estou falando isso de uma forma muito pessoal. Quando eu resolvi começar a usar R, eu baixei um monte de apostila, um monte de tutoriais, na época não tinha tantos, foi 2009, não antes, sei lá, não lembro agora, mas há muito tempo atrás, não tinha tantas opções, mas já tinha bastante opções, não tantas como tem agora. E eu baixei essas coisas e comecei a estudar e não conseguia. Para mim aquilo era outro mundo, eu estava muito velho para aprender esse tipo de coisa. Aí um dia eu peguei um livro que era assim, Estatística Básica usando R. Então era um livro bem mais simples, era um livro em inglês, mas era mais ou menos com esse título, que ele logo no prefácio ele já dizia qual era a ideia. Ele falou, olha, eu vou ensinando estatística e ao mesmo tempo vou ensinando R. Então vocês vão aprender a fazer algumas coisas de estatística. Então ele não dá o R tem muitas possibilidades, dá todas as possibilidades de importar uma matriz, todas as possibilidades de fazer isso, todas as possibilidades de fazer uma fórmula. Ele não dava todas as possibilidades, ele ia indo seguindo um caminho linear. Porque existem, às vezes, coisas que vocês vão ver ao longo do curso, que tem várias maneiras de se fazer. Então, às vezes o aluno está fazendo um negócio e fala assim, mas eu vi em outro lugar que isso pode ser feito de outra forma. Pode. Às vezes até de uma forma muito mais esperta, muito mais inteligente. Mas você fala, mas foi assim que eu aprendi, então é o caminho. Então, o objetivo desse curso aqui, gente, é abrir essa porta para vocês. Tirar um pouco quem tem um pouco de preconceito, um pouco de medo do R e mostrar que na verdade ele é uma linguagem, tá? E não adianta também a gente aprender uma linguagem se a gente não sabe. Não adianta eu falar inglês se eu não sei o caminho do Cristo Redentor. Então, uma das coisas que eu já tenho observado em alguns cursos, tá? Alguns colegas que dividiram disciplina comigo também falaram isso, né? Pessoas que me convidaram para dar aula, falam assim, às vezes o aluno está lá e ele vê a tua aula, ele pega o script, roda o script e roda um determinado script e acha que como ele rodou, ele sabe aquilo. Na verdade, a função aqui não é vocês... É para ficar feliz quando roda o script, mas é para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Então, eu aqui online, eu tenho os scripts, eu mandei para vocês umas apostilas. Quem não recebeu a apostila, por favor, me escreva que depois eu mando, que são as apostilas quase do curso todo, embora eu esteja mexendo em algumas, que eu achei alguns erros de digitação, de língua, ou acrescentei uma coisinha ou outra, mas nada muito grande. Mas quem não tiver, porque assim, agora a gente está dando curso online, então eu acredito que muitos alunos vão estar na seguinte situação, vão estar olhando para a tela, para me ver a minha janela, né? Não me ver, mas ver minha janela aqui aberta, que nem vocês estão vendo agora, e por outro lado vão querer digitar, e só tem um computador, ou a pessoa está assistindo num celular. Então,
conselhos, entre um e outro, olha, presta atenção e depois abre a apostila e roda sozinho, como se fosse uma lição de casa, tá? Acho que essa seria a melhor solução. Bom, eu pedi para vocês, quem puder, para vocês já tentarem instalar o R antes, tá? Talvez, eu não sei se todos conseguiram, tem gente que já tinha, tem gente que já tem alguma experiência, mas a ideia desse curso, você vê que a apostila começa R para principiantes, entre aspas mesmo, quer dizer, é para pessoas que talvez nunca tenham aberto o R nenhuma vez, tá? Então, para alguns isso pode soar até um pouco redundante, mas aí nas outras aulas a gente tenta avançar um pouquinho mais. Então, quando a gente abre o R, vai ter uma diferença porque são 3 sistemas básicos, né? Linux, OS, né, que é Mac, e PC. Eu tô com Mac aqui, cada um aí vai estar com sua. Então as janelas são um pouquinho diferentes, mas nada muito distinto. Uma outra coisa é que alguns, quando vão baixar o R, se deparam com uma coisa chamada RStudio. O RStudio é um programa que, na verdade, ele usa o R, né? Ele é o próprio R, mas organizado numa forma, numa janela só que tem algumas facilidades, tá? Para alguns é facilidade, para outros é dificuldade. Esse curso eu vou dar em cima do R básico, que é isso que está aqui. Eu tenho o RStudio aqui, mas eu não vou trabalhar com o R básico, tá? Mas quem tem o RStudio não tem problema, porque essas janelas que eu estou abrindo aqui, elas vão aparecer lá, tá? Essa é a janela básica do R, tá? Quando a gente abre o R, ela aparece isso aqui, tá? Então, quem quiser rodando aí, abre a janela, ela vem com essas informações todas aqui, o que é o R, qual a versão, a licença, como citar, etc. E um cursorzinho, não sei se vocês veem meu cursor, né? Um cursorzinho, não sei se vocês conseguem ver meu cursor, eu acho que não. Vê sim. Um cursorzinho piscando aqui, depois um sinal de mais. Esse cursorzinho é onde a linha de comando. O R, ele é todo baseado em linhas de comando, tá? Agora, isso não quer dizer que você tem que digitar tudo de uma vez, tudo de cada vez. A gente vai abrir uma janela, que é um editor de texto, que pode ser até o editor de texto do seu computador, mas o R tem o seu editor de texto, tá? Então a gente abre essa janela. No meu caso eu abri aqui, ó, eu fiz File e aqui, ó, novo documento. No caso do PC, ele vai se abrir um novo script, que é uma janelinha que ele vai abrir, tá vendo? Uma janela em branco, onde você bota os comandos que você vai fazer aqui. Depois você joga daqui para cá. Se a pessoa quiser abrir um arquivo do Notepad, até do Word, pode usar. A única coisa é que nesses programas você vai ter que copiar os comandos aqui e colar aqui. Copia e cola mesmo. Se você abrir o próprio script, que é essa janela de editor de texto do R, você pode simplesmente dar uma tecla, uns comandos que eu vou falar daqui a pouco, e ele joga direto para cá, tá? Então esse daqui é um trecho daquela apostila que eu falei para vocês. Como eu expliquei, o R é a polêmica se ele é um ambiente, se ele é um programa, eu não vou entrar nessas coisas, os puristas podem explicar melhor. Mas ele é uma linguagem, na verdade, é um programa que vem com alguns pacotes básicos, mas as grandes vantagens do R é que você, para cada tipo de análise, você pode baixar um pacote. Ele é um programa totalmente gratuito, então só são aceitos pacotes gratuitos. Ninguém pode cobrar para fazer um pacote de R, senão ele não entra na plataforma do R, tá? Então você pode fazer um pacote se você quiser e registrar, mas a vantagem disso é que existem pessoas, existe toda é uma coisa, tá na moda falar agora, é uma produção coletiva, né? Quer dizer, você tem um monte de pessoas, coletiva e colaborativa, né? E desenvolvido geralmente por pesquisadores, quer dizer, pessoas que estão na universidade. Até brinco, né? Sempre tem um cara que tem o mesmo problema que você, mas ele tinha uma habilidade estatística, um amigo estatístico, e aí ele desenvolveu um pacote que responde exatamente as mesmas perguntas. Então tem pacote para tudo quanto é coisa. Que era uma das vantagens, acabou virando às vezes uma certa desvantagem, é que você tem muitas opções, é que nem restaurante é aquilo, você tem muitas opções, às vezes para a mesma coisa. Tá? Então, como eu falei, cada curso vai dar a sua linha. Então, por exemplo, tem coisas que são os mesmos pacotes que todo mundo usa, mas tem coisas há certos tipos de análise que você tem várias opções de pacotes. Então,
cada um ensina mais ou menos do jeito. A grande vantagem, como ele é uma plataforma colaborativa, você acaba tendo opções, milhares de opções. Então, de para tirar dúvidas. Você tem desde dúvidas altamente técnicas até dúvidas bem simples. E tem páginas de R não pessoais até do próprio R. Tem uma que chama-se Quick R, né? R rápido, que são páginas em que você consegue, por exemplo, rotinas bem ilustradas para as coisas mais simples e até algumas mais complexas possíveis, com explicações bem sintéticas. Mas aí você pode procurar. Então, assim, às vezes eu estou com uma dúvida no R, que eu sei que eu já tive essa dúvida, que eu tenho algum arquivo no meu computador, mas às vezes é mais fácil entrar no Google e escrever que já você vai abrir centenas de páginas. Aí já não é uma coisa do R, é uma coisa da internet, e a gente sabe, quando a gente tem muita informação, às vezes o problema é filtrar. Mas, em geral, para o R você tem de tudo, inclusive em português. Quem tem dificuldade de ler inglês não se preocupa, porque tem muitas e muitas páginas de excelente qualidade sobre R em português. Bom, mas vamos começar. Então aqui tem esse cursor piscando. Esse cursor piscando ele tem uma questão psicológica interessante. Depois que vocês usam muito R, vocês vão achar a coisa mais linda do mundo esse cursor piscando. Porque quando você faz alguma coisa de errado, ele manda uma mensagem em vermelho. Quando você faz alguma coisa aparece esse piscar que tudo está funcionando. Então acostume-se com esse pisca-pisca aqui no lado esquerdo. Eu vou começar com algumas coisas bem simples. Como eu falei, o R é uma plataforma, então ele já tem dentro dele alguns pacotes embutidos. Tem um pacote chamado Basic, que é o pacote de comandos básicos dele, que faz um monte de coisas, Então, mas vamos começar pelo básico. Então eu estou aqui, ó. Eu posso chegar aqui, ó, tem duas maneiras de fazer. Pode escrever aqui 1 mais 2. E dá Enter. Ele vai aparecer 3. Né? 1 mais 2 é igual a 3. Ou eu posso vir aqui no meu script, tá vendo aqui? E posso dar um curto-circuito aqui, tá? Eu posso clicar de lá para cá. No meu computador, como ele é um Mac, ele é Command R. Não, Command Return, desculpe. Ele joga esse comando do computador, daqui do script, para o meu console. Você vê a mesma coisa que eu escrevi aqui. Quem tem o PC, o comando vai ser Ctrl R, tá? Lembra do RDR, tá? Ctrl R ele joga para lá, tá? Então são as duas formas, eu escrevo o comando aqui, eu escrevo aqui. Conselho, faça o script e joga. Por quê? Porque tudo que você fez você pode salvar depois. A gente vai esquecer. E aí você anota tudo que você fez ali. E quando você quiser refazer uma análise, claro, você não vai fazer 1 mais 2 igual a 3, você já sabe fazer, mas qualquer análise, ele já está tudo guardado ali, tá? Dá outro exemplo. 3, isso daqui para quem está acostumado com Excel, deve estar acostumado. Esse sinal esse asterisco geralmente é multiplicação. 3 vezes 4, 12. 3, chapeuzinho, 3, chapeuzinho 2, é 3 elevado ao quadrado, 9, e assim por diante, tá? Aqui eu digitei direto, não fui lá. Então, operações básicas, né? Agora, uma coisa quando a gente faz essa conta aqui, por exemplo, ele fez aqui, é interessante mostrar umas coisinhas aqui. Eu dei um comando e ele deu o resultado, vocês estão vendo aqui o 3, mas ele botou um colchete com o número 1. O número 1 quer dizer, isso aqui quer dizer o seguinte, quando eu escrevi 2 mais 1, ele deu um objeto aqui, que é a resposta de 2 mais 1. E esse colchetes dizem que ele é um objeto, tá? Por isso que você vê que aqui também foi 1, aqui foi 1, aqui foi 1, tá? Só que esse objeto, quer dizer, esse resultado, ele apareceu na tela. Mas se eu quiser usar esse resultado de novo, por exemplo, fazer uma outra conta, eu vou ter que escrever ele de novo. Ou eu posso criar um objeto que vai ficar na memória. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu posso fazer uma conta, ele dá um resultado, ele aparece na minha tela, eu vi na minha tela e acabou, ele sumiu, ele está lá na tela. Se eu quiser usar ele, eu vou ter que ir lá, copiar ele e colar em outro lugar. Ou eu posso salvar isso na memória. Então, por exemplo, em vez de eu escrever 1 mais 2, eu posso escrever o seguinte, minha soma, e atenção para essa notação, que é tolinha, mas na verdade vai ser fundamental de agora em diante, que é isso aqui, ó, sinal de mais e um sinal de menos. Sinal de maior e um sinal de menos. Né? Na verdade isso é uma flecha. Vocês estão reparando uma flecha que está apontando para lá.
Só a coisa interessante do R, essa linguagem de quem trabalha com programação já está acostumado com isso. É o seguinte, tudo que acontecer do lado direito dessa flecha vai ser guardado do lado esquerdo. Então, em vez de a gente aprende na escola, faz uma conta igual e o resultado. Aqui é sempre o contrário, a gente vai guardar o resultado aqui. Então, quando eu escrevo 1 mais 2, tá vendo aqui? 1 mais 2. A flechinha joga para lá, criei um objeto chamado minha soma. Quando eu der Enter, eu vou ficar frustrado, porque não apareceu o 3. Claro, porque eu não pedi para ele mostrar o 3. Eu pedi para ele fazer 1 mais 2, que nem eu tinha pedido aqui, só que eu mandei ele guardar nesse objeto. E ele guardou. Como eu sei que ele guardou? Porque ele não deu nenhuma mensagem de erro. Quando você faz uma besteira, ele dá uma mensagem de erro. Quando tem alguma coisa meio estranha, ele dá um warning, quer dizer, um aviso. Warnings não são muito graves. Pode ser, depende do caso. Erro, ele não fez o que você pediu porque alguma coisa está errada. Às vezes ele até diz qual que você fez de errado, ou às vezes ele diz qual o tipo de erro que aconteceu. Mas isso a gente vai ver depois. Então eu fiz aqui, minha soma. Estão reparando? Ah, mas você não falou que isso daqui guarda? Guardou. Eu criei um objeto chamado minha soma que está na memória RAM do meu computador aqui. Quando eu desligar essa seção do R, ele vai sumir. A não ser que eu salve isso, esse espaço virtual, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, tá? Então ele foi armazenado na memória do meu computador. Ah, mas como é que você sabe? É só eu escrever agora minha soma. Desculpa. Então o objeto que eu criei, minha soma, quando eu dou Enter, olha lá, o resultado 3. Minha soma é o resultado dessa operação que eu fiz. Então eu pedi para ele guardar esse resultado. Parece uma coisa bobinha isso que a gente está fazendo, mas vocês vão ver depois que isso é importante. Quando você faz uma análise, você às vezes quer guardar o resultado para abrir depois e não ter que refazer a análise, ou quer usar o resultado para fazer uma outra análise e assim por diante, tá? Aqui foi uma operação matemática, né? Mas eu posso, nem todo objeto que eu criei um objeto minha soma, é numérico. Eu posso, por exemplo, fazer um objeto que não é numérico. Então eu criei aqui um objeto, ó, copiei de lá. Repara bem, eu criei um objeto chamado meu apelido. Isso é uma coisa importante, que desculpa eu não falei no começo. Quando o minha soma foi um nome que eu inventei, eu podia ter dado um nome qualquer. Podia, que nem meu apelido, eu criei esse nome. É o nome que eu vou dar para aquela... Então, é muito comum quando você faz uma análise, você chama só minha análise, ou análise do mestrado, alguma coisa assim. Você criou aquele objeto, tá? Então, eu criei um objeto aqui chamado meu apelido, a flechinha aqui mostrando que aqui vai ficar guardada a informação, e do lado de cá, o meu apelido entre aspas. Por que eu botei entre aspas? Porque ele é um caractere. Isso é uma coisa interessante. Às vezes você quer guardar um número, mas como um número, como um caractere. Grupo 1 e grupo 2, eu não quero que ele seja tratado como números, eu quero que como seja o nome do grupo. Então vai ser um entre aspas, é um caractere, tá? Então eu criei o meu apelido, e tá lá, Paulo Poliqueto, meu apelido. Um objeto, tá vendo aqui, ó, entre colchetes, com esse nome que eu criei agora, tá? Bom, existem vários tipos de objetos, tá? A gente vai usar alguns, tá? Aqui a gente viu um objeto único, né? No caso um caractere, né? No caso o nome, meu nome, ou o resultado de uma soma, tá? Mas a gente também pode criar objetos como outros tipos de objetos muito utilizados são chamados vetores, matrizes e data frames. Que data frame quem trabalha com R usa muito, em inglês é data frame mesmo, matriz é matrix e vetor é vector. Como é parecido, a gente traduz uns. Data frame seria planilha. Eu vou explicar a diferença de cada um deles, tá? Então começando aqui, a gente tem um objeto único aqui, né? Que é o meu número, o meu nome. Agora eu vou criar um objeto que é meu vetor. Vocês estão vendo aqui. Vou criar, depois vou explicar o que é. Meu vetor. Então, reparem aqui. O meu vetor, o objeto que eu criei, a flechinha. Acho que tem um microfone ligado aí, gente. Aí eu tenho uma flechinha aqui. Aí eu tenho uma flechinha aqui, tá? E aí eu tenho C
abre parênteses, fecha parênteses. Esse C vem de concatenar, quer dizer, botar um atrás do outro. Abrir parênteses, todos esses objetos aqui. Então, lembra que eu tinha 1, 2, então, botei 1, 2, 4, 2, 5, entre vírgulas. Então, essa é a notação que o R entende que eu quero criar um vetor. O vetor é o quê? É uma sequência de números ou uma sequência de caracteres, tá? Você tem um objeto único ou você pode ter um objeto que tem uma sequência, tá? Esse objeto único a gente chama de escalar, tá? Que é uma coisa só. Isso é uma linguagem que vocês sabem de física ou de matemática. Escalar é um só, vetor é uma sequência. Então eu criei o meu vetor. Vamos ver o meu vetor agora? Ó, meu vetor. Olha o resultado. 1, 2, 4, 2, 5. Repara aqui que ele continua com colchetes 1, porque assim é um vetor. Então o objeto vetor, ele é esse daqui. 1, 2, 4, 2, 5. Vamos criar um outro vetor aqui, ó. Eu vou cantar o meu vetor 2. 10, 20, 30, 31, 32. Então lembra sempre dessa notação. O C, abre parênteses, todo mundo entre vírgulas, fecha parênteses, tá? Vamos lá, meu vetor 2. Aqui ele mostrando, você vê que as vírgulas sumiram, porque o vetor aqui, a vírgula é só para você instruir o R a fazer o vetor, ele construiu o seu vetor aqui. Como eu falei, nem todo vetor precisa ser numérico. Aqui eu tenho um vetor que é meus animais. A mesma coisa, entre vírgulas, só que os nomes entre aspas, tá? Então, meus animais. Vamos ver como é que ficou o vetor meus animais? Aqui, ó. Boi, peixe, elefante, mosca e poliqueta. Aqui ficam uns espaços, isso é por causa do... Não se preocupa com isso não, tá? É uma sequência que tem 5 nomes, que são os nomes dos animais, tá? Então, aqui, ó, depois no final você tem todos eles aqui, ó, posso botar um do lado do outro, ó. Meu vetor é esse aqui, meu vetor 2 é isso aqui, meus animais é tudo isso daqui. Tá bom? Bom, outra coisa é você tomar cuidado. Repara que eu vou escrever aqui. Ah, meus animais. Eu tenho um vetor guardado na minha memória chamado meus animais. Eu clico, tá em vermelho. Se tá em vermelho, é alguma coisa esquisita. E ele já vem com a mensagem em inglês. Tem versões do R que dão mensagens em português. É engraçado quando elas dão mensagem em português, às vezes elas vêm meio dúbia. Elas começam a começar em português, depois como ninguém traduzir, elas começam a misturar. Então fica meio bilíngue. Então eu recomendo ficar tudo em inglês para não ficar bilíngue. Error, tem um erro. O objeto, meus animais, repara que eu botei entre aspas, não foi encontrado. Aí vocês vão falar, poxa, mas você acabou de criar o objeto lá em cima. Aí eu vou mostrar para vocês. Eu criei um objeto chamado meus animais, com um ponto entre eles, com M minúsculo. E aqui eu chamei meus animais com M maiúsculo. Ou seja, o R, ele é sensível se está em maiúsculo ou minúsculo. Meus animais com M maiúsculo é um objeto, meus animais com M seria outro objeto. Como eu não criei nenhum objeto com esse nome, ele não reconhece. Isso vale para tudo, então você tomar muito cuidado. 90% nos cursos práticos, né, quando eu estou presente nos presenciais, dos problemas que os alunos têm quando dão uma mensagem de erro, foi alguma coisa que na hora de digitar, ou foi um erro de digitação, ou um erro de estava em maiúsculo ou minúsculo. Até o nome dos pacotes, a gente vai ver depois, tem isso. Então tem pacotes que tem nomes curtos, mas eles mudam. Ah, uma letra é minúscula, a outra é maiúscula e assim por diante. Então ele é sensitivo ao nome, tá? Bom, então com isso a gente aprendeu até aqui que existem, quais são esses objetos, esses dois objetos. O escalar, que é um objeto único, que pode ser um número, pode ser uma letra. A gente vai ver depois as classes de objetos. O vetor, né, que é uma sequência. E agora a gente vai ver os que a gente mais vai usar quando for fazer análise estatística, que são chamadas as matrizes e os data frames. Eu vou mostrar, vou fazer uma matriz aqui usando esses vetores que a gente tem aqui. Vou explicar como é que a gente fez. Então o comando que eu dei aqui é minha.matriz, eu criei agora. Tá? Como? Eu dei um comandinho aqui chamado cbind. Bind é colar. Colar colunas. Eu não tenho um vetor. Cadê o meu vetor aqui? 1, 2, 4, 2, 5. Aqui, certo? E tem um vetor 10, 20, 30, 21, 30. Ele vai pegar esses dois vetores e vai colar. Só que como eu pedi para ele colar colunas, então ele vai colar em pé.
Suponhamos agora, então, que eu vou substituir, eu vou fazer um outro aqui, matriz 2, só que ao invés do cbind, eu vou usar rbind. Então, vocês notem o que vai acontecer. Opa! Então, suponhamos que em vez de usar o nosso cbind, eu vou usar agora rbind. Quando eu chamo a minha matriz, a gente vai ver agora que inverteu, né? Agora eu tenho um vetor aqui, o meu vetor 1 aqui, o meu vetor 2 aqui, e não lado a lado, porque eu colei filas e não colei colunas, tá? Mas vamos voltar para o nosso cbind. Outro truquezinho que eu não falei para vocês é o seguinte, quando você aperta a flechinha, sabe aquelas flechas do computador? Para cima, ele vai voltando todos os comandos, então você não precisa, tá vendo? Ó, todos os comandos, você não precisa vir aqui, copiar ou digitar de novo. Então eu quero voltar o comando cbind, por exemplo, olha aqui, ele apareceu de novo. Então voltou assim a minha matriz. Bom, mas voltando à minha matriz aqui, a original. Uma coisa interessante da matriz é que ela tem essa forma, tá? Aqui eu tenho esses índices que estão vendo aqui, eles indicam as linhas. Então eu tenho esses colchetes eles definem a matriz. Tudo que está à esquerda da vírgula é linha. Tudo que está à direita da vírgula é coluna. Reparem que a esquerda tem um número, 1. A direita não tem número nenhum, ou seja, todas as colunas da linha 1. Então, por isso que ele está aqui. Então, aqui eu tenho uma coluna e uma outra coluna. Aqui, todas as colunas, porque está em branco, da linha 2. Aqui eu tenho uma coluna, aqui outra coluna, tá? Ele não botou os índices aqui em cima, porque como eu fiz dois vetores juntos, eles vieram com o nome do vetor. Se eu não tivesse dado nome nenhum, ele ia estar aqui com os colchetes aqui, que seriam as colunas e as linhas, tá? As colunas à direita e a linha em branco à esquerda, quer dizer, todas as linhas daquela coluna. Vou dar um exemplo aqui para simplificar um pouco isso. Repara isso aqui, ó. Minha matriz 3, 1. Então, assim, o índice, minha matriz, índice 3, 1. Ou seja, esse colchete significa matriz, à esquerda a linha, à direita a coluna. Então, linha 3, tá vendo aqui, ó, 3 antes da vírgula, coluna 1 é o elemento 4, tá? Estão reparando aqui? Digamos que eu tivesse feito minha matriz 2, 2. É o elemento 20. Linha 2, coluna 2. E se eu fizesse minha matriz 2, 5? Ele vai dar um erro. Por quê? Porque a minha matriz não tem 5 colunas. Então seria linha 2, coluna 5. Como ela não tem, ela vai dar o erro. Esse tipo de notação, assim, essa forma de escrever a matriz entre colchetes, localizar, ela é muito útil, por exemplo, quando você, digamos que você importe uma matriz do Excel, uma matriz de 100 por 200, 100 linhas por 200 colunas ou vice-versa, e aí você descobre que tem um dado errado, foi digitado errado, alguma coisa assim. Aí, em vez de você voltar lá para o Excel, corrigir, importar para o R, para rodar as suas análises de novo, né, como você está trabalhando com aquela matriz, você pode simplesmente corrigir aquele valor. Então, por exemplo, eu posso chegar aqui e fazer o seguinte. Digamos que eu chegue à conclusão que o vetor 2, na verdade, esse valor 21 está errado. Seria 25, esse valor aqui, o vetor 2, linha 4, estava errado. Não era 21, era 25, tá? Então, eu vou escrever assim, minha matriz, aí, qual é esse valor 21? Linha 4, olha aqui o índice, coluna 2. Então, 4,2. Flechinha, repara que do lado esquerdo da flechinha, tá a minha matriz, e entre colchetes, exatamente o índice, quer dizer, a posição que eu quero mudar, que é aquele valor, então o valor que está ali. E eu vou, em vez de 21, eu vou dizer que é 28, tá vendo?
dei Enter. Quando eu chamo minha matriz, ela vai aparecer, repara aqui, ó, o 28 no lugar do 28. Eu substituí isso. Então, essa é uma forma de você substituir os dados usando esses índices, ou seja, como se fosse o endereço daquele valor que, por alguma razão, estava errado, tá? Então, vocês se acostumem muito com essa notação. Dá um outro exemplo, aqui, esse aqui, ó, minha matriz, vírgula 2. Vírgula 2, ou seja, todas as linhas, porque está em branco, coluna 2. Então, é um vetor 10, 20, 30, 28 e 32, tá? Que é esse vetor aqui, tá reparando? Agora, isso, como eu falei, é uma matriz. Existem outros tipos de objetos, né? Como eu falei no começo. E um deles que a gente vai ver agora é o data frame, ou a planilha, né? O que difere do data frame? Primeiro eu vou dar o comando e depois a gente vai explicar um pouquinho melhor o que é o data frame. Eu vou dar o comando aqui para o data frame e vou dar uma esticadinha aqui para ficar em duas linhas, tá? Porque aqui do jeito que tá, é aqui, ó, só para vocês visualizarem ele numa linha só, tá? Então vamos lá, vamos olhar aqui o comando para tentar entender. Meu.dataframe. Lembra, tudo que está do lado esquerdo da flechinha fui eu, é o nome que eu criei. É o nome do objeto que eu estou criando. No lado direito, eu vou, nesse caso aqui, eu vou dar a informação has data frame. Eu estou avisando o R que o que eu estou construindo é um data frame. Por isso esse comando aqui, esse aqui é um comando R. E aí, parecido com a matriz, cbind, ou seja, colar colunas. Eu vou pegar as colunas e vou colar uma do lado da outra. A primeira coluna é o meu vetor, a segunda coluna é o meu vetor 2, a terceira coluna é os meus animais. Dei o Enter, tuf. Aí eu vou lá, chamar o objeto que eu criei, data frame. Tá aqui. Isso é um data frame. Então vocês notam, por exemplo, que no data frame não tem aqueles índices, ele tem o nome das colunas e as linhas são numeradas, números comuns. Eu poderia até dar nomes para essas linhas, então o data frame permite também nome das linhas, tá? Uma planilha que tem nomes aqui e nomes aqui. E uma planilha é como se fosse uma matriz, mas a diferença da matriz é que ela permite caracteres. Então aqui eu tenho um vetor numérico, um outro vetor numérico, outro vetor de caractere. Então data frame é o tipo de objeto que a gente vai usar muito. Geralmente quando você trabalha com dados no R, você puxa data frames de outros lugares, de uma planilha do Excel, por exemplo, importa para o R e fica trabalhando com eles praticamente o tempo todo. A gente usa muito data frame. Esse é um data frame de duas dimensões. Eu tenho colunas e linhas, tá? Como a minha matriz. Mas existem data frames de 3 ou mais dimensões. Não dá para representar isso aqui na tela. Agora, por que tem data frame e matriz? Bom, quase todos os pacotes do R trabalham com data frames. Existem alguns pacotes que em algumas operações requerem matriz, mas isso o pacote geralmente vai te avisar, tá? Então, a princípio, a gente prefere trabalhar com data frames. Voltando um pouquinho só para a matriz, eu vou mostrar uma outra coisa sobre a matriz interessante, que nesse caso, eu juntei vetores, tá? Para montar a matriz. Mas eu posso simplesmente preencher uma matriz. Eu posso pegar uma série de números e preencher na matriz. É isso que eu vou mostrar para vocês. Então, se vocês olharem aqui, ó, eu fiz isso aqui. Vou explicar aqui o que eu fiz aqui. É bom aprender essa notação aqui. Eu criei um objeto chamado dados. Lembram desse C. C1, 2.20. Note o seguinte, C1, 2.20. Se eu tivesse feito dados C1,20, o que ele ia fazer? Dados, ele ia fazer um objeto que é um vetor, que é o elemento 1 e o elemento 20. Então, é um vetor com um objeto vetor com dois valores, 1 e 20 em sequência. Agora, se eu faço esse C dois pontos, é como no Excel, é de 1 a 20, então ele vai de 1 em 1 até 20. Então, é um objeto agora, um vetor, que tem o comprimento 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 20 elementos, porque é uma forma simples de eu fazer isso aqui. E aí, como repetindo ali, a minha matriz, lembra aquele truque da flechinha? Ó, levantei aqui, ó. Eu vou fazer uma nova matriz. E aqui esse é o comando para fazer matriz.
O comando chama-se matrix, que é matriz em inglês. Matrix. O vetor dados, quer dizer, o conjunto, os números que eu vou usar estão esse do vetor dados, o número de linhas e o número de colunas. Reparem que o número de linhas vezes o número de colunas dá exatamente 20, porque eu quero encaixar esses 20 dados em 4 linhas e 5 colunas. Ele vai fazer isso linha preenchendo primeiro a coluna 1, depois a coluna 2, depois a coluna 3 e assim por diante. Vamos dar uma olhada como é que fica? Nova matriz. Olha aqui. E aqui aquela anotação que eu falei para vocês de matriz. Como essa matriz não tinha nomes aqui, ele dá os tais índices, tá vendo? Ó, linha 1, todas as colunas. Aqui, todas as linhas, coluna 1, tá? E a combinação deles, obviamente, esse vai ser 1, 1, a combinação 1, 2 e assim por diante, tá? E aqui, essa forma que eu fiz, então, eu peguei esse objeto, esse vetor aqui, e joguei esses números aqui. Eu preenchi essa matriz com esses números nessa ordem aqui, tá? Tem uma outra forma de fazer matriz, ao invés de fazer, eu poderia ter feito, por exemplo, um vetor 1, 2, 3, 4, um vetor 5, 6, 7, 8, um vetor 5 vetores e cbind neles. Ou eu fiz isso daqui, ou seja, fiz um vetor único com todos os números e criei a matriz dando as dimensões dela. São as dimensões da minha matriz, tá? Ah, mas quando é que eu sei se eu tenho que eu tenho uma matriz ou é um data frame? Tem esse comandozinho aqui, class. Qual é classe? Então, ó, class da minha matriz. O que eu chamei de minha matriz, que é o nome que eu dei, ele está dizendo que é um matrix, uma matriz mesmo. E a classe do meu data frame, ele está avisando que é um data frame. Eu podia ter dado outro nome, né? Não minha matriz. Matriz do Paulo, ou Paulo. E aí, quando eu dei o comando class, ele vai dizer Paulo é uma matriz ou Paulo é um data frame. Nesse caso, então, a gente fez essa preencher a matriz com números. Mas assim, mas para que a gente faz isso? Bom, raramente a gente usa isso no dia a dia. Exatamente porque, como eu falei, a gente traz matrizes de fora. O que pode acontecer é que às vezes quando você traz de fora, digamos que você tenha uma matriz que são uma série de medidas de vários indivíduos, de várias medidas de corpo, por exemplo, de vários indivíduos de animais. E aí você esqueceu de dizer que os 10 primeiros indivíduos são de uma espécie, os 10 seguintes são 30, digamos, são 30 observações, 30 linhas, tá? Os 10 primeiros são de uma espécie, depois os outros 10 são de outra espécie, depois os outros 10 são de outra espécie. E você esqueceu de fornecer essa informação. Em vez de você voltar lá no Excel e botar essa coluna, você pode criar um vetor ali, por exemplo, um vetor de caracteres, tá? Repetindo coisas, ou números, ou nomes. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, nesse caso aqui, ó, vou tentar explicar de uma forma mais simples aqui. Eu tenho o objeto dados, tá? Que é um vetor, que eu vou, aí vamos lá, vamos por partes. Se, lembra, concatenar, aí abrir um parênteses aqui e abrir um parênteses aqui. Dentro desse intervalo aqui, ó, eu vou botar vários números. E que números são esses? Rep quer dizer repetir. E esse comando rep, ele sempre tem dois objetos aqui, que é o que vai ser repetido e quantas vezes. Repetir 3, 4 vezes, vírgula. Repetir 4, 4 vezes, vírgula. Repetir 5, 4. Então, você vai pegar, repetir 3, 4 vezes, em seguida 4, 4 vezes, em seguida 5, 4 vezes e assim por diante, tá? Então, o resultado é esse aqui. 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7. Quando eu jogo isso na minha matriz, ó, lembra, mesma coisa, matriz, dados, 4 linhas, 4 colunas, né? E o comando minha matriz, aqui ó, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7. Aqui numérico. Aquele exemplo que eu dei das espécies, digamos, vamos fazer uma coisa um pouquinho mais simples. Imagine que eu, em vez de todos isso aqui, eu vou botar só esses dois aqui, só 2 colunas. E aqui eu quero espécie A 4 vezes e aqui espécie B também 4. Lembra, quando é um caractere, ele é sempre entre aspas. Estão reparando aqui? Aqui, ó. Ele é sempre entre aspas. Tá? Então vamos lá. Repetir espécie A 4 vezes, vírgula.
repetir espécie B 4 vezes, e aí, ó, parênteses fechando, C, concatenar 4 vezes A, 4 vezes B. Como é que vai ser? Vamos lá, dados, 2, SPA, 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 SPB, SPB, SPB. Aí você pode, por exemplo, depois jogar isso na matriz e assim por diante. Agora vamos falar sobre algumas operações simples. A gente viu lá em cima, por exemplo, que se eu botar o número 2 mais o número 3, eu vou ter a soma de 2 mais 3. Agora eu estou trabalhando com objetos, com vetores, com outros objetos, né? No caso, não só com um valor único, né? Eu estou trabalhando agora com vetores, com matrizes, com data frames, tá? Então, como fazer operações? Por exemplo, soma do vetor. Soma do meu vetor. Lembra qual era o meu vetor? Vamos lá lembrar? Meu vetor era esse aqui, ó. 1, 2, 4, 2, 5. Soma do vetor é a soma de todos os elementos, tá? Min do meu vetor. Média disso daqui é 2,8. Desvio padrão do meu vetor, SD. Mesmo do Excel, ó, SD, 1,64, tá? Eu posso fazer da matriz também. Soma da minha matriz. Ele vai somar todos os objetos da matriz. Se eu uma matriz, por exemplo, de indivíduos, eu quero saber quantos indivíduos tem no total da minha matriz, tá? Quer dizer, somando todas as linhas e todas as colunas. Ele vai falar 134. Quem não lembra, a minha matriz é essa aqui, ó. Então, 134 é essa soma toda aqui, tá? Então, são operações que você pode fazer com as matrizes, com os vetores e também com os data frames. Um dos problemas aqui, não sei se estão reparando, como a gente falou no começo, eu posso fazer uma operação e ele dá um resultado, que nem a gente fez aqui, mas eu também posso criar objetos. Então, por exemplo, a soma do meu vetor eu posso chamar de soma do meu vetor. Vou botar tudo junto, tá? Que é soma do meu vetor. Repara, ó. Dei o Enter, não aconteceu nada. Aqui, quando eu dei o Enter, ele deu o valor, porque eu pedi para ele dar o valor. Aqui não, eu pedi para ele criar um objeto, tudo que está para a flechinha para lá é o objeto que eu criei. Somado soma do meu vetor, correto? Então, quando eu chamo o soma do meu vetor, ele vai dar aquele 14. Então, eu criei esse objeto. Mas eu criei um objeto aqui, eu já tinha criado o objeto do meu vetor 2, minha matriz, meu data frame, um monte de objetos. Onde é que estão esses objetos todos? Eles estão lá em cima, dentro da memória, quer dizer, lá em cima, aqui dentro, né? Dentro da memória do meu computador, no que a gente chama do espaço de trabalho, tá? Na área de trabalho, desculpa, que é o workspace. Espaço de trabalho é a tradução para área de trabalho. Que quando desligar ele vai sumir. Então, agora eu quero saber o que tem nessa área de trabalho. Então, o comando para ver o que tem nessa área de trabalho é esse comando aqui, ls, abre parênteses, fecha parênteses. Ele vai listar tudo que tem lá. Todos os objetos que eu criei que estão na memória do meu computador estão aqui. Tá? Isso é o que chama área de trabalho. Quando eu sair do meu computador, eu vou ter duas opções. Uma das opções é que ele vai perguntar se eu quero guardar a área de trabalho, eu posso falar não quero, save workspace, vou falar não. E aí eu perco tudo que eu fiz. Mas perco tudo não, eu perco a memória de cálculo, mas eu posso ter salvo tudo isso aqui em texto, tá? E uma outra opção ao longo, enquanto eu vou trabalhando, eu vou salvando, tá? Agora, muitas vezes eu mudei, estava trabalhando, fiz coisas, mudei de ideia, estou fazendo outras, eu tenho aqui um monte de coisa armazenada aqui, né? E eu posso, por exemplo, querer apagar uma delas que está me atrapalhando ou está com o mesmo nome parecido. Então eu posso remover, RM, de remove. Então eu vou remover, por exemplo, o meu vetor. Removi o meu vetor. Como é que eu sei remover? Vamos lá, ls de novo. Repara que não tem o meu vetor, ó. Meu vetor estava dados 2, meu apelido, meu data frame, meu vetor. Dados 2, meu apelido, meu data frame, meu vetor 2. Meu vetor sumiu, por quê? Porque eu apaguei. E se eu quiser limpar tudo? Tem várias formas. Uma você vem aqui, ó, em Workspace e Clear, limpa tudo. Ou você pode aqui, com o comando de linha, também fazer isso. Como? RM, aí um pouquinho mais comprar. List igual ls, entre parênteses, abre parênteses, fecha parênteses. Então, lembra a minha lista? Eu vou remover a lista da minha lista.
Quando eu faço isso, ó, se eu botar ls agora, ele vai dar, ó, caráter zero, vazio. Não tenho nada aqui na minha memória. Por quê? Porque eu apaguei tudo que estava ali, tá? Bom, dando continuidade, como eu falei, terminei de trabalhar, ou eu salvo o workspace, e aí eu posso salvar ao longo do tempo aqui, ó, save workspace file, ou eu posso dar um comando para isso. O comando para isso é o save image, e aí eu dou o nome, porque isso tudo está aqui na memória do R, na memória RAM do meu computador. Quando eu for sair, ele vai salvar para fora. Você vai salvar no meu computador, mas na memória, no disco rígido. Então eu vou salvar aqui, save image, e entre parênteses eu vou dar, entre aspas, porque é um arquivo externo, eu vou dar um nome, por exemplo, meus dados, .rdata ou RDA, são as duas extensões que o R usa, tá? Mas aqui eu salvei toda a área de trabalho, mas digamos que eu não quero salvar tudo, eu só quero salvar os dados, por exemplo. Eu fiz ou não, minha matriz, eu só quero salvar minha matriz. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer save, vou botar aqui o nome que ela está aqui, ela não está entre aspas porque ela está aqui na minha memória agora, minha matriz. Na verdade não vai estar porque eu apaguei ali em cima, mas finge que está. E aí, vírgula, e aí o nome que eu vou dar lá fora, que vai ser minha matriz ponto RDA ou RData, dá na mesma, fecha aspas. Então essa anotação aqui é importante, tá? O nome que ela está aqui no workspace e o nome que ele vai estar lá para que vai ser salvo. É isso que eu vou fazer, tá? Agora, onde é que ele está salvando isso? Num diretório. Que diretório é esse? É o diretório de trabalho do R. Tá? Eu aqui no começo eu não defini, mas eu posso checar qual é esse diretório. Como vem aqui, ó, Get Working Director, quer dizer, dizer qual é o diretório que eu estou trabalhando. Tá? Ou dou esse comando, Get Word Director, tá vendo? O mesmo comando ali em cima ou aqui embaixo. Aqui ele bota alguns shortcuts, quer dizer, alguns atalhos para a gente poder fazer a mesma coisa aqui, né? E aí ele está dizendo que está dentro do user do PC Paiva, que é a minha área de trabalho. Agora, é ideal que quando você está começando a trabalhar com R, você vai fazer um trabalho, você trabalhe sempre na mesma pasta. Por exemplo, você tem sua tese de mestrado, aí você tem lá uma pasta que vai ser mestrado. Todo aluno de mestrado tem uma pasta chamada mestrado, todo aluno tem doutorado tem uma pasta chamada doutorado. Vai ter lá mestrado, aí você tem lá dentro assim, análise estatística, uma pasta, tá? Então, nessa pasta é que você vai guardar. Então você vem aqui, quando você começou a trabalhar, você vai mudar o Working Directory. Você vai abrir aqui e ele vai abrir uma janela e você procura a sua pasta. Digamos que a pasta que eu quero salvar é no Downloads, por exemplo. Open. Pronto. Tudo que eu fizer no R vai ser salvo, ou todos os arquivos que eu vou botar para dentro do R tem que estar ali. Ou seja, o R está num outro diretório, mas os arquivos que eu vou trabalhar, os arquivos que eu vou salvar vão estar todos nessa pasta aqui. Então, eu recomendo realmente que vocês façam uma pasta só para isso, para não ficar tudo espalhado por aí, tá? Bom, na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente importa os dados externos e aí a gente vai entrar na parte estatística propriamente dita. Obrigado.